Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, a primeira do mês de agosto. A partir das 7 horas vamos começar aqui, na sintonia 95.5 em FM, como de costume, a olhar para os assuntos que marcaram a semana finda. Hoje começamos com o anúncio, durante a semana passada, pela Ministra da Educação, Luísa Grilo, de que o novo ano letivo vai arrancar oficialmente a 2 de setembro. José Guerreiro, começamos mais um ano letivo, olhando para aquilo que são as dificuldades de sempre, particularmente no que toca às novas matrículas. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, de facto, a ministra Luísa Grilo falou sobre a abertura do ano letivo, vamos começar mais um ano letivo, mas eu abordava este tema começando por dizer que, na minha ótica, já é tempo, e ainda não se fez ainda, de nós fazermos, eu se calhar vou usar aí um ou dois termos em inglês, que o nosso colega ainda muito usa, né? Porque nem sempre a língua portuguesa, que é rica, possui palavras tão resumidamente significativas e diretas, né? Eu acho que nós devíamos começar qualquer ano letivo, antes de começar a fazer um restart ou um refreshing, né? E aí as palavras em inglês que às vezes nós temos que usar. Eu acho que o país, de facto, tem que parar para fazer uma reflexão, tem que parar para mudar alguma coisa e tentar dar a volta no que respeita à educação, né? Nós partimos sempre da posição de que somos ricos, somos maiores, somos especiais, e afinal, a cada ano que passa, antes de cada ano letivo ou durante o ano letivo, nós descobrimos que afinal não somos nada disto, né? Não somos nada disto, somos só nas palavras, né? Então, eu acho que há que ter humildade para refletir, para mudar, e para avançar, temos de ter essa humildade. Nós não podemos deixar de considerar que sim, claramente, não é? E deixar esquecer e não valorizar o crescimento exponencial de crianças e jovens que acederam ao sistema de ensino após a independência. Isso é um dado real. A independência permitiu isso aos angolanos, aos jovens angolanos, às crianças angolanas. Não podemos também deixar de considerar, não é, que houve muitas infraestruturas escolares que foram construídas, não é, ou reabilitadas após a independência ao longo destes anos todos. Algumas destruídas durante a guerra, outras reabilitadas, construídas. Não podemos... mas, na generalidade, ainda temos muitos problemas, né? Que, assim, numa análise à vista desarmada, se agravam a cada ano, né? Porque temos visto, né? Porque a cada ano nós temos milhares e milhares de crianças fora do sistema de ensino. E são dados oficiais, não são dados que eu estou a inventar. Temos milhares e milhares de crianças em escolas sem quaisquer condições, né? Debaixo de árvores, em barracões, sem quadros, sem carteiras e bancos, sem material escolar, sem merenda escolar. Nós temos professores sem condições mínimas para o exercício da profissão, salários, condições de habitação, transporte para os municípios e comunas. Eu já vos referi várias vezes nas minhas viagens, logo de manhã eu encontro à saída das cidades muitos jovens e jovens que depois me disseram, não, são professores que vão para as comunas, ficam a apanhar boleia para ir para os municípios perto da sede da província. Nós também temos corrupção associada a todos estes anteriores constrangimentos, né? E sabemos que, face a estas dificuldades, salários, condições de habitação, de transporte, etc., a corrupção fica naturalmente associada, né? Nós temos a existência de livros escolares que deveriam ser grátis, mas continuam ano após ano, durante anos, há décadas, continuam a ser vendidos nos mercados e nas ruas, não é? Nos mercados e nas ruas. Nós temos professores sem programas de formação, de requalificação, de avaliação, de promoção. Nós temos também, e isso também tem sido habitual, ver-se na mídia informal, nas redes sociais, venda e compra de notas, de certificados, de acesso a inscrições em escolas primárias, assédio sexual, etc, etc. Isto, no ensino médio em geral, os problemas são mais ou menos os mesmos, mais uma incompreensível, ou talvez não, disparidade em termos do valor das propinas dos colégios privados, que em Luanda as mensalidades chegam a ser superiores ao valor anual das propinas das universidades. Há alguns colégios em Luanda, onde estão as elites nacionais e estrangeiras, em que as propinas mensais são superiores à propina anual de uma universidade. Não é?
No ensino superior, uma proliferação de instituições públicas e privadas, né? Nem sempre aconselhável, né? E também um esquisito preconceito contra o ensino privado, que entretanto engloba cerca de 70% dos estudantes, né? Com uma política muitas vezes a ganhar o populismo, a demagogia, né? Fazendo, por exemplo, exigências de qualidade em termos de qualificação dos docentes, da existência de laboratórios, de bibliotecas, com propinas vigiadas e impostas que jamais poderão garantir essas exigências, não é? Uma disparidade incrível entre a exigência e a possibilidade de matrícula na base de uma política meio populista. Todos têm que ser engenheiros e doutores, não é? Pronto, já há muita coisa mal, e mal mesmo. Por isso falava no início em refresh, não é? Em restart, parar, pensar, refletir e melhorar. Mas para isso, a montante, muita coisa tem que mudar. Portanto, essas são as minhas primeiras reflexões sobre o tema. Vamos aos números com o Rui de Castro. São mais de 1 milhão de novos alunos. Ultrapassamos a barreira das 100 mil salas de aula disponíveis para estes alunos. Isto são termos quantitativos, mas e em termos qualitativos? Como é que entramos para este novo ano letivo? Bom, em primeiro lugar, nosso bom dia aos nossos ouvintes e uma saudação àqueles que nos vão escutando no YouTube. Bom, nós já por diversas vezes refletimos com relação a essa questão. Bom, o tema em si, da educação, o tema da quantidade versus qualidade, e que se nota bastante com a grande quantidade eu gostaria de chamar de quadros, mas vou preferir a quantidade de licenciados que saem das universidades, mas que depois têm uma qualidade que deixa muito a desejar. E essa qualidade que nós gostaríamos que fosse muito boa para um técnico superior, tem muito a ver, de facto, já com a base. Começa logo na qualidade do ensino pré-primário, começa logo nas creches, depois segue para o primeiro nível, e depois segue para o ensino médio, e depois vai para o ensino superior. Portanto, há um conjunto de debilidades que têm a ver com N fatores. Fatores esses onde também, onde de certo modo o Guerreiro tocou, vem já de fatores da própria pobreza, de uma certa desigualdade de oportunidades, nomeadamente esta, que é gritante, de que há efetivamente colégios onde as mensalidades chegam a 1 milhão de kwanzas, que estão cheias, o que quer dizer que, afinal, os salários de alguns, não estão assim tão maus, mas que não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que se paga nas universidades, onde têm que estar os melhores de entre os melhores, porque são aqueles que depois amanhã irão efetivamente estar à frente da gestão do país, portanto dos ministérios, dos governos provinciais, enfim, por aí fora. Portanto, temos efetivamente todo este trabalho a fazer, mas houve já um programa em que nós abordamos esta questão, quando se falou da questão dos quadros nacionais e aquilo que se previa, e onde na altura eu até tinha mencionado que não estava muito de acordo que se acabasse com as escolas mais para ensino médio de professores, e que os professores tivessem que ter formação universitária, não é? É que às vezes nós também gostamos de dar uns passos maiores do que a perna, e não é por aí, porque acho que devemos cuidar mais daquilo que é o todo, ou pelo menos de uma franja maior. Portanto,
é por aí a questão da qualidade, de entre outros, não é? Mas eu gostava também de tocar em outros detalhes que têm a ver com alguma informação que ocorreu durante a semana, nomeadamente o anúncio que foi feito para o início do ano letivo, a 2 de setembro, em que, depois de muito anunciada, finalmente vai ocorrer a introdução da disciplina de língua francesa na 5ª classe do ensino público e não sei se será apenas anúncio ou se vai ocorrer mesmo, as línguas regionais de origem bantu vão ser introduzidas no ensino público no ano letivo 2025-2026. Estas e outras questões foram apresentadas pela senhora ministra, mas eu trazia para aqui uma questão que de facto não me caiu bem na abordagem que a senhora ministra da Educação fez quando foi abordada relativamente à problemática da subida das propinas. É que a resposta que a senhora ministra deu para quando lhe interrogaram sobre este assunto foi que, primeiro, o controle de preços não é com o Ministério da Educação, mas sim com o Ministério das Finanças. E que depois, palavras dela, nós, Ministério da Educação, não podemos fazer nada porque se o mercado está todo assim, então por que não também a nível da educação? Ora, isto não é mais do que uma carta branca para que nós tenhamos uma subida em flecha nos preços das propinas nos vários estabelecimentos de ensino de vários níveis. Porque o que me parece é que, perante uma pergunta deste género, mesmo que a senhora ministra logo à partida soubesse que era difícil de responder, mas encontrava uma outra formulação para mencionar que ia abordar as associações da classe, que ia conversar com a colega das finanças, enfim, mas de facto deixar-nos assim como uma espécie de um lava-mãos. Acho que era mesmo aquilo que alguns proprietários de colégio estavam à espera. Portanto, vamos ver agora o que é que vai ocorrer a seguir. Mas, de facto, creio que aí não esteve muito bem. Depois, houve também uma abordagem relativa ao ensino técnico-profissional. Bom, eu aqui tinha de facto algumas questões a apresentar, mas eu vou preferir que o Enda as toque primeiro e depois talvez eu venha ao assunto outra vez. Mas queria era ressaltar logo à partida duas questões. A primeira é que as matrículas para o ensino médio terminaram no dia 2 de agosto. E uma das questões que veio a público é que uma boa parte das escolas não conseguiu emitir os certificados de conclusão da 9ª classe por razões administrativas, nomeadamente a falta de impressora, falta de consumíveis, papel, toner. Aqui nesta questão do toner eu fazia um parênteses, é que tem havido muitas queixas de que alguns operadores no mercado estão a vender cartuchos para as impressoras de marcas conceituadas,
mas com muito menos tinta do que aquilo que deveriam ter. O que quer dizer que um cartucho que deveria dar para 1000 impressões está a dar para muito menos de metade. Portanto, acho que este era um dado que os nossos inspectores, que estão sempre atentos às questões do comércio, deveriam ver, porque isto é uma burla. Mas ainda por aqui, creio que se estão a haver tantas soluções no campo digital, por que não então haver também uma solução para que as escolas emitam estes certificados de forma digital e que haja uma certificação com alguma forma de que não possa haver aqui uma distorção. E então não haveria dificuldade para que os candidatos pudessem, até porque é bom notar, estas matrículas foram feitas online. Portanto, se foram feitas online, tinha que ser pela via digital. Logo, se à partida tivessem obtido o certificado, talvez não tivessem este tipo de problemas. Mas pelas grandes questões que foram apresentadas na abordagem sobre o ensino médio técnico, eu queria era de facto aqui voltar à carga, porque acho que os avanços que foram apresentados, como estando a ocorrer no ensino técnico ou profissional, são mesmo a via certa. Eu acho que é de facto por aí que nós devemos ir. E antes de ir para outros temas, então, acho que o Enda... Exatamente. O secretário de Estado, Gildo Matias, falou então sobre aquilo que são as perspectivas para o ensino técnico profissional. Mais de 55 mil vagas abertas para o próximo ano letivo. É um subsetor da educação muito importante para aquilo que nós muitas vezes olhamos, que é a geração de emprego em inglês. Sim. Para além das perspectivas para o próximo ano letivo, a comunicação, o evento em que participou o Sr. Secretário de Estado para o ensino secundário deu para passar alguma informação sobre os grandes desenvolvimentos e avanços em matéria sobretudo, do aumento da oferta formativa, né, neste subdomínio ou subsetor da educação. Houve um aumento do número de escolas de formação profissional em 40%. Não é? Hoje temos 601 escolas. O número de docentes também recrutados no período 2018, entre 2018 e 2024, num total de 45 mil funcionários. As matrículas também, o número de pessoas matriculadas também. Até o ano letivo findo foram cerca de 522 mil alunos matriculados. O número de salas de aulas aumentou para 7.286 salas. E também, em termos de melhoria das condições dos trabalhadores, como incentivos financeiros para aqueles que estão em áreas recônditas, e também a promoção de professores, não é? Outro aspecto importante tem a ver com a preocupação que têm com o género, não é? Há um número de mulheres matriculadas neste setor, ou nesse subsector, ascende a 230 mil mulheres, e há um programa de atribuição de bolsas de estudo para as raparigas em situação de vulnerabilidade, o tal programa de empoderamento da rapariga. Deu efetivamente para perceber que, como referi, a grande evolução, o crescimento do setor em termos de oferta formativa, e dizer também que o que se percebe
e o que se percebeu, o que foi transmitido em relação a isto também é que ainda, em relação a este setor, cerca de 70% ou 72% da oferta formativa é assegurada por empresas, instituições privadas. Muito embora hajam instituições públicas e público-privadas em termos de parceria, mas o grosso é assegurado por empresas privadas ou escolas privadas, instituições privadas, que é a situação que ocorre quase em todos os outros subsetores, né? Ou níveis de educação. Agora, eu penso que, e os colegas que me antecederam deram a entender também isto, temos sim demos um grande salto a nível de, se calhar, de oferta, quantidade, um aumento quantitativo da oferta, não é? Mas temos ainda muitos desafios ao nível da qualidade e ao avaliar o setor da educação, há outros aspectos que devem ser tidos em consideração, né? Como, e em particular no setor neste subsetor do técnico profissional, e o senhor secretário de Estado também fez referência em relação aos desafios. Há ainda um tema relacionado com a empregabilidade dos formados, né? Dos licenciados, das pessoas formadas. Neste caso, tem a ver com a inserção no mercado de trabalho e a adequação da formação ao emprego, a qualidade do currículo, né, que deve estar alinhada com as necessidades do mercado e deve ter uma componente prática também importante para que esteja adequada às necessidades do mercado. Não se fala muito, nós falamos muito em termos de pessoas matriculadas, mas é preciso também termos noção das taxas de conclusão e abandono escolar em todos os domínios, não é? A mim parece-me que a percepção que temos, e por causa dos problemas sociais, económicos também, porque as escolas nem sempre estão próximas dos lugares onde as pessoas vivem, há custos inerentes, mesmo que, portanto, primeiro é que temos aqui uma situação que a maior parte da oferta é assegurada por instituições privadas, o que significa dizer que têm que ser pagas. E com os problemas de emprego, da situação económica das famílias, certamente que temos, e por esta razão, muitas pessoas que, por um lado, não consigam entrar, por outro lado, não consigam concluir, não é? E por causa portanto, dessas despesas inerentes a frequentar estas ações de formação, muitas ações de formações que, certamente, para comatar essas dificuldades, há programas de bolsas, não é? Mas é preciso percebermos em que medida é que esses mecanismos estão a funcionar. Recentemente, creio que esta semana, o jornal Expansão fez referência a um problema, portanto, esquemas de bolsas, não é? Portanto, e que certamente comprometem todas estas iniciativas. Um dos outros desafios a que o Sr. Secretário de Estado fez referência prende-se com esta falta de parceria e os estágios profissionais dos estudantes, não é? Há uma certa dificuldade e é recorrente deste tema, né? As pessoas terminam os cursos, mas depois não conseguem fazer estágios profissionais e práticos, não é? E o outro tem a ver com a própria sustentabilidade financeira do sistema. Eu penso que, para além dessas dificuldades, há também a própria questão de reconhecimento e certificação, não é? dos nossos cursos, que, por um lado, e sabemos que há muitos deles, tal como acontece no ensino superior, muitos deles não estão reconhecidos, mas também devemos olhar para além fronteiras, né? No sentido de que possamos, sobretudo nesses domínios técnicos, possamos formar pessoas que sejam capazes de não só atender às necessidades internas
internas, né, da nossa economia, mas que ao decidirem emigrar, porque nós também sabemos que com as dificuldades de crescimento que temos e o crescimento econômico não é compatível com aquilo que é a perspectiva do crescimento da nossa população, muitas das pessoas certamente terão mais oportunidades de resolver as suas vidas fora do país. Então é preciso que as preparemos também, não é? Para que possam ser competitivos e possam utilizar o seu saber fora das nossas fronteiras, e a semelhança, como acontece em muitos países, mesmo estando lá fora, possam trazer dinheiro para a nossa economia. E em relação a esse aspecto, eu sei que, e também foi dito, que temos estado a trabalhar com Portugal no sentido de melhorar as competências dos nossos professores, se calhar também a melhoria dos nossos currículos, mas eu penso que devemos também alargar aquele escopo da cooperação com outros países. Há outros países, e sobretudo no ensino técnico profissional, há países que são referência, né? E se calhar podíamos até, para algumas questões, adotar mesmo, né? Já falei aqui várias vezes, adotar currículos desses países, como a Alemanha é uma referência, a Suíça, Austrália, Finlândia, a Singapura, e por que não aqui a África do Sul. Deixa só dizer que, fazendo um bocado de história, né? Em tempos tive a oportunidade de estar com um empresário aqui do Congo, e ele disse, olha, nós, no tempo, acho que é mais velho do que eu, e ele dizia que nós temos a experiência de ter tido muitos bons técnicos angolanos no Congo. Portanto, os melhores técnicos que tínhamos, como enfermeiros, pedreiros, eletricistas, eram pessoas de Angola. Muitas das nossas casas, as melhores casas, eram feitas por técnicos angolanos. Depois que acabou a guerra, e depois nós não tivemos também capacidade, né? Então, tivemos a independência e perdemos muitos dos ganhos que tivemos na Angola colonial, não é? Que é preciso recuperar. E este é um exemplo para dizer que, tal como acontece, nós absorvemos muita mão de obra expatriada, e isto ocorre por causa do nível e da capacidade dos sistemas de ensino. E, portanto, nós devemos fazer igual esforço para que as nossas pessoas possam também ter este desempenho e, quiçá, tal como faz, por exemplo, Cuba, o próprio conhecimento e a formação do homem, porque nós temos, efetivamente, para tirar melhor proveito do dividendo demográfico, só será possível se essas pessoas estiverem efetivamente bem formadas. Já para terminar esta fase, porque eu sei que o Rui queira fazer aqui algum comentário, penso que um outro aspecto, para além de adotar programas internacionais, é também assegurar que muitos dos nossos programas, sobretudo nas áreas mais técnicas, sejam efetivamente certificados. Eu digo isto porque estou a fazer essas referências porque para dizer que há um conjunto de informações que se calhar deviam e devem ser veiculadas para que possamos fazer então uma avaliação mais abrangente do desempenho do setor e para que também possamos dar subsídios, né, como uma forma de ultrapassar alguns desafios, como por exemplo, e se houver depois espaço, como por exemplo o tema relacionado com a falta de estágios profissionais. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a olhar para aquilo que é o setor da educação.
esta posição do ENDA inglês durante o último bloco, também no setor técnico-profissional, no subsetor de técnico-profissional, também a necessidade de haver certificação da oferta formativa, voltamos à velha máxima da qualidade que estamos a falar quando falávamos da educação do ensino geral, Rui de Castro. Exato. Pois, eu efetivamente queria também estar mais em linha com aquilo que o ENDA esteve a dizer, quando ele mencionou que, para além de Portugal, há um conjunto de outros países que nos poderiam ajudar. E eu introduzi aqui, já que temos uma das dificuldades no fator língua, o próprio Brasil. Exatamente. É bom não esquecer que o Brasil tem experiências valiosíssimas neste domínio e que de certeza que nós também poderíamos beber muito daquilo que é feito por lá. E com quem já temos parceria no âmbito do agronegócio e neste setor também em termos formativos. Exatamente. Sim, mas acho que a língua é um falso problema, porque nós já tivemos aqui alemães durante muito tempo, já tivemos tudo. Né? No tempo do socialismo, né? Nós tivemos aqui tudo e nunca foi problema de língua. Eu acho que o meu problema é que nós, peço desculpa, como digo sempre, né? Nós substituímos a cooperação pela consultoria, né? Pois. Pronto, de qualquer das formas, o que eu gostaria era de voltar à problemática da educação, colocando aqui outras questões que também foram apresentadas e ainda agora foi anunciado o início, a data de início do novo ano letivo e já veio o Simprof levantar a bandeira de possíveis reivindicações e mesmo paralisações do ano letivo, tendo em conta que há um conjunto de questões pendentes e que não estão a ser, do seu ponto de vista, resolvidos. E então o Simprof, por um lado, alerta para a necessidade que há, dentre as questões já relacionadas com a melhoria dos salários e as condições para os professores, para a necessidade de distribuição de manuais escolares, a distribuição que devia ser gratuita e, tal como o Guerreiro logo de início já mencionou, acabam por não ser. A questão da merenda escolar, que tem sido uma ajuda enorme para as famílias, particularmente aquelas em condição económica mais difícil, para que as crianças não faltem às aulas. Portanto, a fuga às aulas tem muito a ver também com esta questão da fome e das condições em que as crianças se apresentam na escola. Há um assunto que nós já tínhamos abordado e que também afeta o bom rendimento dos estudantes e dos estudantes em todos os níveis e que tem a ver com o período letivo. É que de facto, nesta altura do cacimbo, os estudantes, os alunos, deviam estar nas salas de aula, que têm muito melhores condições climáticas para estarem sentados a ouvir e a ler e a aprender aquilo que são os currículos dos anos letivos em que eles se encontram. Ora, o que ocorre é que uma boa parte do ano letivo decorre no período do calor, com condições dificílimas. Em tempos se vinha falando até que em várias regiões do país há crianças que desmaiam nas salas de aulas porque o calor é de forma tão intensa que acabam por não conseguir estar ali fisicamente, não é? Portanto, é um assunto que creio que deveria merecer, não sei se é o refresh ou se é mesmo a reflexão bem portuguesa, não é?
mas efetiva, né? Porque efetiva, não apenas na conversa em si, mas que de facto deveria merecer esta abordagem. Por outro lado... Diga, José Guerreiro. Eu queria também... Não sei se o Guga já acabou. Não. Tenho só mais dois ou três questões. Sim, que era de facto para também mencionar aquilo que o Simprof considera a mercantilização e comercialização da educação. Porque, segundo eles, há uma crescente privatização do ensino e que consideram prejudicial para a educação pública. 80% das escolas em Luanda são privadas. Mas, por outro lado, também mencionam que os privados já são mais uma necessidade do que um comércio, porque a quantidade de crianças que ficam fora do sistema de ensino é alarmante. E não há nem escolas, nem professores para darem vazão a esta explosão demográfica. Então, há que entrar este que é considerado um negócio e que, inclusive, se chega ao ponto de que até as populações de baixa renda são obrigadas a matricular os seus filhos na escola privada, mas que depois acabam expulsos porque os pais não têm capacidade de continuar a pagar as mensalidades. Portanto, quer dizer, são problemas atrás de problemas para as famílias, mas é aqui todo um processo que é um processo que nós devemos considerar que é mesmo evolutivo. Isto já foi mencionado. Tem a ver com muitas dificuldades que já advêm dos tempos remotos, que as pessoas não gostam de falar, que Angola esteve em guerra e teve uma destruição grande, mas não podemos fugir à história. Portanto, isto ocorreu mesmo. Agora, que se poderia ter feito muito mais, essa é uma realidade, que o que estamos a fazer talvez pudesse ser ainda um bocado melhor. Há quem ache que ainda é reduzida a fatia orçamental para a educação, mas de facto a nossa educação tem que continuar a estar no topo da agenda e particularmente da agenda da nova Ministra de Estado para a área social. José Guerreiro. Bom, eu concordo com tudo que foi dito e por isso achava dever pontualizar 3 ou 4 pontos que me parecem um resumo das questões principais da educação e que os colegas já focaram. Em primeiro lugar, eu acho que a questão da formação dos professores é básica. Ou seja, é essencial que o país tenha programas muito bem delineados para a formação dos professores. Daqui decorrerá tudo, não é? A qualidade dos professores, na geral, ainda é muito fraca, a todos os níveis. E se nós queremos fazer o tal refresh, o tal restart, não é? Tem que se fazer programas de formação de professores dentro e fora do país para todos os níveis. Isto é básico. Sem isso a educação não vai melhorar. Segundo, foi focado pelo ENDA, a questão dos currículos, também dos currículos. É fundamental adaptar os currículos das nossas instituições de ensino para questões mais práticas e menos teóricas. É preciso fazer uma revolução grande a nível dos currículos dos diferentes níveis de ensino. Terceiro, o Hugo abordou, também esqueci-me de abordar na minha primeira abordagem, a questão da merenda escolar, não é? E mais do que as pessoas não fujam da escola, as crianças não fujam da escola por não haver merenda, a merenda é mais para as pessoas irem à escola, porque de facto a merenda escolar, ali onde existiu, onde ainda existe, é um grande fator, não só de combate à pobreza, como também de evitar o abandono escolar. Em relação a outra coisa importante que o Enda disse, que é a questão do acesso
a estágios profissionais, nós não podemos esquecer que a economia do país, principalmente as áreas, as atividades não petrolíferas, estão quase paralisadas, não é? Quer dizer, digamos, há uma disproporção entre o número de formados que saem do mercado de ensino e o número de ofertas de trabalho que a economia proporciona, não é? Onde é que vão estagiar estes carpinteiros, pedreiros, canalizadores, eletricistas, pasteleiros, contabilistas, técnicos de saúde, técnicos agrários? Se a economia, a não ser a economia petrolífera, não responde em termos de mercado de trabalho para possibilitar estes estágios. Não há empresas para tentar sair. Mas há uma desproporção entre as pessoas, mesmo no ensino superior, entre aquilo que sai ao mercado de trabalho e aquilo que o mercado de trabalho pode absorver. Portanto, é um problema, digamos, há um desequilíbrio, que significa que o Plano de Desenvolvimento Nacional se calhar não está a ser bem gizado ou bem cumprido. E terminando com duas situações também. Primeiro, temos que, sim, respeitar as exposições e as reivindicações dos sindicatos, não é? Porque acho que é um bom contrapeso aos poderes públicos, não é? Temos que fazer esta questão democrática que a lei da greve permite, que a lei de outras reivindicações permitem, para que seja um bom contrapeso muitas vezes ao adormecimento, ao relaxe e ao deixar andar que muitos servidores públicos, digamos, têm. Finalmente, a fatia orçamental é sem dúvida fundamental que a fatia orçamental para a educação seja aumentada. Não, com um país como está, com as deficiências que nós todos temos aqui visto, e embora penso que neste último orçamento já houve um pequeno aumento, não temos mesmo que reverter em relação às despesas de defesa e segurança, ou tipo de despesas de infraestruturas, tipo de despesas da gordura do Estado, despesas administrativas gerais. Nós temos que, de facto, dar uma fatia maior para a educação, começando, na minha ótica, de facto, pela formação de professores e depois pelo estabelecimento de infraestruturas escolares ali onde elas não existem, em municípios e comunas. Era só. No último bloco em inglês falou da questão da qualidade e da qualidade da certificação dos cursos neste subsetor da formação técnico-profissional. Para este próximo ano letivo vai-se adotar então as provas de acesso. É uma garantia que de facto vai ser um processo mais transparente e com mais rigor e qualidade naquilo que são de facto os angolanos que têm acesso a esta formação na sua ótica? Eu penso que é um sinal importante, costuma-se dizer, né? Uma grande corrida começa com um passo apenas, né? E neste momento, portanto, tem uma iniciativa piloto, está disponível apenas para 38 escolas que têm condições para o efeito, e penso que sim, pelo menos é mais suscetível de tirar a carga subjetiva da coisa. Mas nós não podemos nos esquecer, e muitas vezes nos esquecemos disso. Eu penso que o setor da educação, porque também estudei aqui e sei, continuo a ver, e tanto acompanhar, tenho filhos que cá estudam, sobrinhos também, o setor da educação deve ser um dos setores com maiores índices de corrupção no país. E como podem depreender, tem um impacto efetivamente muito grande, né? Negativo, não é? Isto para dizer que estas iniciativas podem ser comprometidas exatamente por causa da corrupção que existe, né? Isto é público, não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência, né? Portanto, há pessoas que pagam para passar, há pessoas que pagam para ter acesso, para fazer matrículas, para ter certificados. Para ter as certificados. Portanto, nós temos aqui ainda um problema grande por resolver e que vem já lá atrás e que tem também as suas causas, né? Portanto, nós devemos resolver primeiro as causas. Mas eu referia-me também no bloco passado que
se calhar uma das vias, e disse bem o Guerreiro, né? Nós temos efetivamente problemas económicos, o nosso tecido empresarial tem ainda muitas debilidades e temos alguma dificuldade de absorver os estudantes para estágio, né? E quanto mais para empregos depois, né? Mas perante as dificuldades é sempre, não é? Como se diz, quando há vontade há sempre soluções. E acho que nós, por exemplo, apesar dessas dificuldades, continuam a haver, o Estado, que é o principal gerador dos negócios na nossa economia, continua a ter fornecedores de serviços, prestadores de serviços e fornecedores de bens e produtos, né, para a sua atividade. Portanto, o primeiro passo era, por um lado, ou obrigar ou incentivar esses fornecedores do Estado a absorverem estudantes para o Estado. Devia ser, portanto, obrigatório, né, ou uma condição que desse privilégio, não é? Vantagem, por exemplo, para os concursos públicos, para que se qualificassem. A semelhança do que há no setor petrolífero, a questão do conteúdo local e da angolanização, por exemplo? Também, sim, mas devíamos fazer isso. Por outro lado, para além do setor privado, o próprio Estado, nós podemos ter problemas de emprego, né? Mas não temos problemas de trabalho. Nós temos um país para desenvolver, há muita coisa por fazer. E, efetivamente, até sobretudo para as áreas mais técnicas, na gestão, manutenção, conservação das cidades e edifícios públicos, bens públicos, sem grande esforço, sobretudo financeiro, mas sobretudo um grande esforço de governação, de organização, podemos absorver muita dessa gente. Nós já falamos várias vezes que, por exemplo, não faz sentido que em áreas, em zonas onde hajam institutos de formação profissional técnica, mesmo até agrário, não é? Mas técnica sobretudo nas cidades. Eu vejo, por exemplo, dou sempre exemplo aqui do Macarenco, não é? O ex-Macarenco, agora é EIMIL, que possamos ter naquela zona, por exemplo, sem semáforos, não é? Portanto, os estudantes nas diferentes... Porque isso, quando nós dizemos que a vida começa no município, é mesmo para isso, não é? Para ter impacto localmente. Impacto local, nós temos que sentir, não é? Portanto, não faz sentido que numa zona onde se estuda e se ensina a construção civil, eletricidade, eletrônica... Portanto, sejam justamente esses os problemas. Hajam problemas ali, não faz sentido, ok? Então, nós devemos arranjar formas, não é? E é mais estratégico, tem a ver com as nossas estratégias, obviamente com algum apoio financeiro, mas isso não deve custar muito, é mesmo mais capacidade de realizar, não é? E mobilizar as pessoas, e podemos ir fazendo iniciativas piloto, não é? Temos que fazer. E, obviamente, também incentivar por via de incentivos fiscais às empresas, para que absorvam força de trabalho estagiária. Um outro aspecto, e eu referi-me aqui à necessidade de certificações, não é? Até internacionais, que é curioso. Eu há dias aqui em Luanda, não é? Vi uma coisa, presenciei uma coisa interessante, né? Um restaurante angolano em que fui almoçar, tinha um chefe filipino e que estava a cozinhar comida japonesa, não é? E, portanto, isso para dizer o quê? Globalização. É a globalização, mas estamos aqui a falar de capital humano, não é? E sabemos, por exemplo, o que é a força, não é? Que os filipinos têm no mundo, né? Portanto, têm grandes valências. Não pediste fungo ainda? Não pediste não. Fungo filipino. Ele também, se calhar, pode fazer, está aqui há pouco tempo, mas eventualmente. Mas isso para dizer o quê? No final do dia, e como referi anteriormente, não é? Isto permite também, facilita a mobilidade das pessoas por causa das valências que têm, mas porque o sistema deles de ensino é eficaz nesse sentido, não é? E voltando ao tema de colher as melhores práticas, por exemplo, e da necessidade de certificação
quer no ensino público e no ensino privado, ou nas instituições públicas e privadas. Eu penso que, por exemplo, o Estado tem estado a fazer um grande esforço e não sei se está a ser acompanhado pelo setor privado, que assume a maior parte da fatia. Há muitas reclamações. Nós, geralmente, quando ouvimos falar de greves, a maior parte das reclamações que ouvimos é de funcionários públicos. Mas os funcionários, os professores do setor privado, também têm sérias dificuldades, não é? Ainda há dias, um jovem que eu conheço abordou-me porque precisava de emprego para esse período de férias, né? Porque não são pagos, muitos não têm contratos, não se sabe, por exemplo, como é que estão a ser acompanhados em termos de qualificação, se as escolas têm também... se descontam para a segurança social. Se descontam para a segurança social. E estamos aqui a falar de um grupo de pessoas que assegura a formação da maior parte dos angolanos. Portanto, a fiscalização, a inspeção tem que ser, e a monitorização tem que desempenhar o seu papel. Mas falava, então, em relação às qualificações e certificações, porque nós também temos que ser competitivos neste domínio. Por exemplo, eu sei que um tipo que faça contabilidade aqui na África do Sul pode trabalhar em todos os países da Commonwealth, por exemplo, porque eles seguem e adotaram um programa. Sei que estamos a fazer esse esforço também, estamos a fazer há algum tempo, um programa que é internacional. Portanto, a pessoa acabando tendo aquela referência ou aquele certificado, tem a linha aberta para trabalhar. Por outro lado, para as questões de formação técnico-profissional, nós temos, portanto, algumas certificações como ISO, ou instituições que atribuem essas formações. Uma delas, que é muito conhecida também, creio que é do Reino Unido, que é a Citen Guilds. Tem também uma que até que é da Unesco, a TVET. Portanto, na prática, o que eu quero dizer é que faz todo sentido que, no âmbito da relação que temos com os países, e quando olhamos para a diplomacia econômica, não devemos só estar a olhar para o comércio, né, compra e venda de produtos, né? Portanto, ali também jogou um papel importante que as nossas missões diplomáticas possam efetivamente absorver as melhores soluções que existem nos diferentes países com os quais temos relações, e hoje temos efetivamente relações com muitos países, e fazermos as opções, né? Temos que sair um bocado do Brasil, de Portugal, que são importantes, não podemos descurar, mas nós também queremos ser grandes, né? Portanto, nós somos a segunda maior economia aqui da SADC, não podemos continuar a estar no segundo lugar, um dia perdemos, né? Nós temos também que pensar em sermos grandes, e sermos grandes nós temos que ser capazes, através do nosso capital humano, ter influência noutras geografias. Portanto, não é só o petróleo, mas fundamentalmente as pessoas. Nós temos que ter cidadãos no mundo. E como estamos a falar de capital humano, ainda há um tema que se calhar não cabe aqui. Nós temos muitas poucas pessoas angolanas nas nossas instituições internacionais, não é? Mas isso já falamos, tem a ver com a deficiência na gestão do quadro. Não é? Mas se quisermos ser efetivamente alguém no mundo, temos que ter gente no mundo a dar cartas, como se diz. Vamos a mais um intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.
Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e se estivemos nos últimos 2 blocos a falar de educação, vamos olhar agora para outro setor que é vital, a saúde. Isto porque também na semana passada falou-se daquilo que são as perspectivas para este setor com relação quer à formação de quadros, como também a nível de, e é uma boa nova para todos nós, de adquirirmos finalmente a vacina para a malária, principal causa de morte a nível do país, pelo menos para os menores de 5 anos. Rui de Castro. De facto, nós tivemos uma semana muito fértil em notícias sobre a saúde. Mas eu não iria começar por aí. É que nós precisamos de também cuidar do outro lado da saúde. É que vai-se falando muito na saúde curativa. Muitos hospitais, mas era bom que começássemos também a ter mais atenção para com a saúde preventiva. Há vários níveis, com a intervenção de vários atores, mas precisamos de cuidar mais da melhoria dos nossos hábitos. Uma alimentação mais regrada, sem excessos de comidas com gordura, os óleos, muitos fritos, o excesso de sal. Há uma tendência nas localidades do litoral de se consumir comida com muito sal, que obviamente depois faz mal e vem os problemas de hipertensão e os problemas cardíacos. O excesso de álcool, a higiene pessoal, o exercício físico. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que era bom que também tivéssemos em conta, porque ao cuidarmos deles estamos a afastar-nos das doenças. Bom, e obviamente que depois temos mesmo que tratar das doenças. E na questão da prevenção destas doenças vem o assunto da imunização. Portanto, e efetivamente ao longo da semana foi anunciado que o Ministério da Saúde prevê uma melhoria grande na imunização, sobretudo das faixas etárias mais baixas, aumentando a imunização ou a vacinação contra o sarampo, contra a BCG, que é o cancro do útero, o designado Penta 3, que é numa vacina terem cinco doenças: difteria, tétano, meningite, hepatite, enfim. Mas então foi aqui introduzido também, já finalmente, a entrada em vigor ainda este ano, nas crianças com menos de 1 ano, da vacina contra a malária, que é uma vacina indiana, que será administrada em 3 doses e que, com ela em vigor e a ser vulgarizada, teremos finalmente uma redução na mortalidade infantil pela malária. Entretanto, no final da semana, tivemos mais uma inauguração de uma grande infraestrutura, desta vez no CUNEN, e desta inauguração eu retirei duas questões que me pareceram interessantes, porque, três, não é? Uma delas tem a ver com o facto de que, eventualmente, na tentativa de reduzir a ida de muitos cidadãos à Namíbia para buscarem melhores serviços de saúde e mesmo já para terem de transferir doentes, o Ministério da Saúde contratou, ou pelo menos há um acordo,
para que 34 médicos e empresários de saúde namibianos venham dar suporte aos mais de mil médicos e enfermeiros e portanto, angolanos que estão neste Hospital General Simeone Mukune. A outra questão tem a ver com a hemodiálise, que é uma das apostas do Ministério da Saúde em colocar centros de hemodiálise em todas as províncias do país. Desta vez foi introduzida já no CUNEN e realmente por aquilo que nós vimos nas reportagens televisivas, foi uma das questões que mais marcou das pessoas que foram entrevistadas, porque muitos cidadãos tinham que fazer a sua hemodiálise ou na Namíbia, ou na Huila, ou no Namíbia, ou mesmo em Benguela, e agora já podiam fazer na sua própria província, portanto com muito menos dificuldades, elas que já têm a vida tão condicionada. Por outro lado, foi que nesta infraestrutura, desta vez, não se esqueceu de construir 8 casas T2 para técnicos de saúde. Portanto, esta é realmente uma questão que, se nós quisermos atrair técnicos superiores, neste caso no campo da saúde, mas noutros de outras especialidades, temos também de cuidar da questão da habitação. E, portanto, aqui há logo definidos 8 residências T2, portanto, para médicos e outros especialistas que sejam ali colocados. Para dar espaço também aos meus colegas, ia apenas colocar mais uma questão que me parece preocupante e que tem a ver com os novos hospitais. É que, de facto, estamos a construir bastantes hospitais. Só nos últimos 7 anos foram construídos mais de 80% dos hospitais do país, portanto, o que é de facto digno de registro em qualquer parte do mundo, não é? Mas coloca-se aqui... Por um lado, alguns técnicos dizem que a opção devia ser mais para infraestruturas de nível... Saúde primário. Exatamente, de nível 1 e não de nível 3. Portanto, isto são já discussões. De facto, não há dúvida que para atender melhor a população são mesmo os centros de município e outros, não é? Mas eu ia colocar a outra questão, é que tem a ver com os gestores hospitalares. Portanto, a gestão hospitalar é uma especialidade que nem todos os médicos fazem. E então o que está a ocorrer é que nós temos um novo hospital, depois há que colocar quadros e o hospital tem que ter uma equipa de gestão. E nessa gestão colocamos um médico. Portanto, a questão está resolvida por estar lá um médico. Mesmo que não tenha esta especialidade de gestão hospitalar. O que é que está então a acontecer? É que não estamos a ganhar um bom gestor hospitalar e estamos seguramente a perder um especialista em cardiologia, em cirurgia, uma outra especialidade. Portanto, aqui não sei, mas como nós temos um curso multifacético que é o de Direito, talvez comecemos a ter já gestores hospitalares também formados em Direito. Bem metida essa, bem metida. Viva os juristas que estão sempre em todo lado a fazer tudo. José Guerreiro, indubitavelmente podemos dizer que a saúde é a grande bandeira deste governo.
Exatamente, mas eu começava agora por essa grande coisa que o Rui de Castro introduziu, que aconteceu também comigo, que tem a ver com a saúde, com a medicina preventiva, não é? E de facto é uma coisa que nós devíamos abraçar, e o Rui de Castro muito bem colocou este assunto, que é a questão de não tratarmos a doença, mas prevenirmos basicamente a doença. O meu endocrinologista, onde eu fui a semana passada, disse-me: você vem aqui fazer o quê? Ver a minha cara. Você vem aqui ver a minha cara e vai gastar dinheiro. Porque você tem que cumprir aquilo que eu digo, que o fundamental é exercício físico e alimentação. Se você não cumprir as questões do exercício físico e da alimentação, e o Guga foi muito claro nisto, em relação ao que se deve ou não comer, ao que se deve não beber, você vem só ao hospital gastar dinheiro e ver a minha cara. Para ter um exemplo prático que se passou comigo e que levanta esta grande questão, que é de facto as campanhas que têm que existir para um país moderno, para um país civilizado, para um país que quer o futuro de outra forma, depois de educação na escola, a família, as igrejas, a comunicação social, a própria comunicação social, que deve deixar mais a propaganda para ser mais eficiente em relação à cidadania, não é? Então, esta questão da medicina preventiva que o Rui de Castro introduziu é muito importante. E passava agora para o tema que o Silvio colocou. E eu também, eu ouvi o seu secretário de Estado para as infraestruturas falar numa conferência que foi organizada no CIAM, né? Como ele, como a função indica, é responsável pelas infraestruturas hospitalares, falou quase só em hospitais, né? Em betão, em construções, né? Mas parece-me, aliás, o próprio Rui de Castro falou nisso, e o Conselho Wenda também vai falar, que as questões de saúde ultrapassam em muitas meras importantes obras construídas e reabilitadas. Ultrapassam e em muito, não é? E não há dúvida que o principal é mesmo ter em conta os cuidados primários de saúde, não é? Porque parece que quantos mais hospitais se inaugura, e foi inaugurado, conforme nós referimos, o que disse, mais um no CUNEN, em proporção mais problemas existem. Não é? Porque as doenças básicas, as doenças respiratórias, não é? O paludismo, a febre tifoide, as doenças diarreicas agudas, etc., progridem a uma velocidade maior que a inauguração de hospitais. Não é? Estes hospitais são mais preparados para intervenções em áreas mais específicas, seletivas e de especialidade. Agora, às vezes, com a fome, a pobreza, a questão da alimentação, etc., essas doenças que devem ser atendidas no município, na comuna, no bairro, é para aqui, e como disse o Ruca, parece que há uma discussão sobre este assunto. Não é parece que há uma discussão, há um consenso entre a classe médica, a classe dos técnicos de saúde, etc., há um consenso generalizado de que a maior fatia do dinheiro para a saúde devia ir, sim, para centros de saúde, não é? Nos bairros, não é? Nas comunas, em todo o país. É aí que devia ir. E mesmo nas cidades. Não é? Porque para uma pessoa que está no Cazenga, ou ter que vir ou não está lá ADI, ou está, não sei onde, ter que vir a um hospital de referência, não sei onde, para tratar de um assunto, para tratar de uma diarreia, para tratar de uma crise de paludismo, não é? Portanto, todos os especialistas, de facto, todos os especialistas que a gente ouve, e não é uma mera discussão académica, se referem à necessidade, e não é só os sindicatos médicos, não é? Nós todos conhecemos médicos, conhecemos pessoas que trabalham na saúde, todos dizem que era necessário que se desse muito maior atenção aos investimentos nos cuidados primários de saúde, não é? Com centros de saúde nos bairros, nas comunas, nos municípios, com o mínimo em termos de meios de diagnóstico, não é? E análise e até se calhar imagiologia em alguns casos, com o médico, com o enfermeiro, com material gastável, com medicamentos essenciais, não é? Mas não é isso que se passa, né? Na maioria do nosso território. Estamos indo agora a hospitais de referência, e de facto não se dá a dar com a proporção que devia dar, com a proporção, digo, que o Sr. Secretário de Estado falou também, nos centros de saúde estão a ser construídos, com a proporção, não é? Que era necessário. E não é só construção. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir falar nisto, né? Porque é chato dizer, né? Como fazia o colono com muito êxito no passado, tens que criar condições para fixar médicos e enfermeiros no interior do país. E não é só na capital do CUNEN, na capital em Ongiva, ou em Benguela, cidade de sede, ou no Lubango. Não tens que criar condições, volto a dizer, é chato dizer, mas como o colono fazia, para fixar um médico, ou no mínimo um ou dois enfermeiros, lá longínquo, onde estão as populações. E é isto, da mesma maneira que se referia, quando falávamos do tema da educação, que é na formação de professores, onde a maior fatia do orçamento do Estado
para a educação deve ser viabilizada. Também na saúde é, de facto, nos cuidados primários de saúde, que a maior fatia, proporcionalmente grande fatia, tem que ser usada. Portanto, nas cidades, né, o diagnóstico foi feito para lá aqui há algumas semanas, né, sobre os hospitais. É elucidativo, né? E basta que se peçam as gravações das reportagens que a LAC fez, para que se queira tirar conclusões e para quem queira depois agir, né? E falamos também na humanização dos cuidados de saúde dentro e fora dos hospitais, também foi aqui abordado. Em relação à vacinação, que muito bem foi abordado pelo Ruca, também pelo Rui de Castro, e também pelas informações dadas pelos responsáveis do Ministério da Saúde do nosso país, em relação à vacinação, e porque o êxito ou não depende também muito do espírito de responsabilidade do cidadão, né? Nomeadamente quando está em causa a vacinação de menores. Neste campo da vacinação, acho que na realidade tem corrido bem, não só com os programas do governo, mas também com a grande aderência das populações, o que é de facto de saudar. Ainda inglês, concorda com o que disseram aqui os seus colegas de painel? De facto, estamos a pecar no que toca ao investimento na saúde, olhando para grandes infraestruturas e negligenciando uma rede de cuidados primários? Bem, eu costumo só dizer que a virtude está no meio, não é? No equilíbrio. Sim, e eu acho que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Nós precisamos de grandes hospitais e precisamos dos centros, não é? Primários. Não é? Obviamente que depois há a discussão o que é que vem primeiro, né? Como a discussão do ovo e da galinha. Isto parece mais a questão do ovo e da galinha, né? O que eu defendo é que devíamos dedicar maior atenção aos dois domínios, não é? E sendo que as intervenções e a ênfase das intervenções podem não ser iguais, ok? Eu certamente que saúdo, por um lado, esse esforço que está a ser feito de construção de hospitais de grande dimensão, não é? Porque a nossa população vai crescer, está a crescer. É um trabalho que nós não fizemos ao longo de décadas, né? Vamos celebrar 50 anos de independência e eu acho que se fizéssemos esses hospitais ao longo desses anos todos, não teríamos, portanto, este problema que estamos a dizer, né? Portanto, parece-me que, e faz todo sentido que corramos atrás do tempo, né? Nós temos efetivamente, estamos atrasados, temos que correr e não faz sentido que pessoas do Cunene e de outras províncias tenham que vir a Luanda para resolver os seus problemas de saúde, nem as pessoas de Luanda têm que estar, porque a mim dói-me muito a alma ver, quando viajamos, né, para Portugal, para a África do Sul, ver as nossas pessoas, os nossos pais, os nossos primos, tios, não é, terem que fazer uma longa distância para tratar da saúde. E para não dizer que em cada voo, não é, não sei quantos cadáveres estão a vir, não é? Portanto, nós devemos agora concentrar esforços no sentido de tirar o melhor proveito dessas infraestruturas ou estruturas que estão a ser feitas. Claramente, e é natural que hajam discussões, não é? Porque depois a próxima discussão é se deveriam ser desta magnitude, com este nível de sofisticação. É também um tema importante por causa depois da sustentabilidade de tudo isto, não é? Porque nós pensamos que para manter um hospital a funcionar precisamos apenas de médicos e enfermeiros, não é? Mas os hospitais hoje estão cada vez mais têm componentes tecnológicas mais avançadas e o desafio de manter esses equipamentos a funcionar deviam, obviamente, nos levar a pensar e perceber quais são os mecanismos, né? Porque, por um lado, nós
queremos resolver, sim, faz todo sentido que possamos ter essas estruturas que depois vão alavancar outros, né? Na prática, por detrás dos grandes hospitais, podem surgir outras infraestruturas, outros serviços e estruturas de saúde. Mas eu tenho que ter condições, efetivamente, para as manter. Há um esforço muito grande de manutenção dessas estruturas que devem ser acauteladas. E estava a dizer que, se por um lado, para os grandes hospitais, a decisão tomada foi investir nessas estruturas, fazer grandes hospitais, e eu há dias, nós aqui em off estávamos a discutir sobre isso. É muito provável que ao longo desses anos todos, o país poderá ter gasto, não é? Eu não tenho dúvidas, não é? Mas é muito provável que poderemos, ao longo destes anos, ter gasto os mesmos valores, não é? Portanto, a mesma quantidade de dinheiro, mas não tivemos hospitais. Portanto, muito desse dinheiro, se calhar, foi gasto noutras coisas, né? Portanto, para medicamentos, e nós sabemos que importa-se muito desses medicamentos depois vão parar para o mercado informal, compram-se coisas que nós não precisamos, e, portanto, entre os piores males, né, é melhor escolher o melhor, não é? Portanto, vamos ter que estão feitos os hospitais, estão ali, e agora temos que arranjar soluções. Obviamente que, e também compreendemos que, porque houve há dias não, foi a coisa de 1 ou 2 anos, penso que terá sido num programa da LAC, que foi convidada, no café da manhã do José Rodrigues, foi convidada a doutora Espírito Santo. Como é que ela se chama? Uma doutora mais velha, conceituada. E ela dizia, portanto, os nossos problemas de saúde hoje ainda são muito simples, né? São as diarreias, as questões respiratórias, que têm muito a ver com o contexto em que vivemos, né? São doenças da pobreza, são doenças de termos os problemas que temos como saneamento básico, como desenvolvemos as nossas cidades. Estou certo que uma intervenção neste sentido de melhorar as estruturas e infraestruturas de saneamento básico e de maior fiscalização também das atividades das empresas, das pessoas. Ainda há dias ouvi e vi num grupo em que faço parte, por exemplo, num prédio no Quilamba, que as pessoas estavam a reclamar que pessoas, vizinhos lá de cima, defecam em sacos e atiram a porcaria lá para baixo. Como é que isto é possível? Como é que nós ainda admitimos isso? Portanto, há um trabalho a fazer, e isto para dizer o quê? Que sim, compreendo que também devemos melhorar as condições dos serviços, dos centros de saúde, não é? Porque não se fazem omeletes sem ovos. Os profissionais que atuam nessas instalações devem igualmente ter condições de trabalho, não é? Mas muitas das situações, não é, que vão parar a estes centros não são tão complexas, não é? Se nós conseguimos resolver, não é, os problemas de fiscalização sanitária, de melhorar as condições de vida das pessoas e nos bairros, por exemplo, nós ainda temos muitas zonas em que temos esgotos a céu aberto. Tem reflexo na saúde das pessoas que vão lá parar, mas nós temos que investir aí. Portanto, para dizer que esta discussão deve ser melhor analisada, não é? E efetivamente olhar para todos os aspectos que contribuem exatamente para os riscos epidemiológicos e, não é, neste setor. Muitas das situações, por exemplo, que ocorrem nos hospitais
e por causa, por um lado, da estrutura da nossa população, que é jovem e que vem para as cidades, para além dos temas de paludismo, que já me referi, temas de diarreias, há um grande problema de acidentes, né? De viação, que levam as pessoas aos bancos de urgência, né? Portanto, isto não se resolve, e por causa também da bebida, né? Não se resolve tendo mais centros de saúde, né? Nós temos que fiscalizar as ruas, essas pessoas têm que ter carta de condução, não podem conduzir sobre a influência de álcool, e portanto, mas nós depois precisamos de ter os grandes hospitais para fazer as grandes cirurgias, e à volta, não é, como acontece, por exemplo, aqui, bem próximo de nós, quer na Namíbia, quer na África do Sul, é que à volta de um grande hospital que tem um bloco operatório, surgem então os consultórios médicos, e não necessariamente as clínicas, né, mas consultórios médicos. Estamos a falar da prevenção, as pessoas vão aos consultórios médicos, têm o aconselhamento médico e as consultas com os médicos, mas quando precisarem de uma intervenção mais profunda, especializada, portanto, podem utilizar os serviços do hospital. E, portanto, uma das formas de assegurar a sustentabilidade financeira desses hospitais e saúde, portanto, por um lado, esta iniciativa de atração de profissionais da Namíbia para cá vir trabalhar, mas uma das soluções é efetivamente para além dos utentes, não é? Normais, públicos, é atrair, conseguirmos ganhar dinheiro com os outros profissionais da saúde, que podem ser angolanos ou não angolanos, né? Então, nós estamos a criar aqui condições e podemos efetivamente ter um sistema de saúde moderno, não só do ponto de vista das estruturas e que dê resposta às necessidades das pessoas, mas chegar ao ponto de também atrairmos, não é? Portanto, inverter a pirâmide, não é? Porque estamos a fazer investimentos de ponta neste setor. Portanto, gostaríamos também era que pudessem começar a vir pessoas do Congo, da Namíbia e porque não mesmo da África do Sul, não é? Para começarem a fazer também consultas cá em Angola. Tem que ser essa aspiração e temos que arranjar soluções para os desafios que enfrentamos. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dia e o último bloco, como de costume, é reservado a elencar aqueles que são os principais destaques da semana. José Guerreiro. Na semana passada nós abordámos profundamente várias vertentes sobre a organização da FILDA 2024, né? Numa análise que não se circunscreveu a repetir as referências elogiosas e algumas até propagandísticas que encheram a mídia, né? Na semana em que se realizou a FILDA. E por acaso esta análise que fizemos na semana passada, o nosso programa teve repercussões positivas. Cada um de nós recebeu repercussões positivas, ecos positivos de termos abordado a FILDA de uma maneira diferente daquela que é habitual. E, portanto, parabéns a todos os colegas que na semana passada fizeram esta análise. Ainda bem que temos liberdade de opinião, de expressão, de imprensa, né? Para termos vários ângulos e perspectivas de análise. Mas no final da semana passada, o Ministério do Comércio e Indústria fez uma nota de imprensa a apresentar o balanço quantitativo desta última edição da FILDA, né? E ainda bem, né? Elogio o facto dos organismos oficiais se disponibilizarem para fazer alguns balanços. Essa nota referia alguns números, por exemplo, número de stands, chamaram participações diretas e indiretas 1.771, número de visitantes 98.635, volume de negócios diretos realizados pelos expositores e pelo ecossistema da FILDA. Eu estou a ler para não me enganar, a nota de imprensa do Ministério
Para o volume de negócios diretos realizados pelos expositores e pelo ecossistema da FILDA, 4 bilhões 287 milhões e 800 mil kwanzas. Volume de negócios gerados pelos expositores no âmbito da FILDA, 54 bilhões, estou a usar este termo bilhões, não é tecnicamente muito correto, mas é mais fácil de ler. 54 bilhões, 175 milhões de kwanzas. Embora eu respeite os números apresentados, né, eu não percebo bem qual é o significado de negócios realizados e de negócios gerados, qual é a diferença, mas com certeza é limitação minha, não é? Mas lamento dizer, os números não respondem ao âmago, ao fundamento das muitas análises que fizemos aqui a semana passada, não é? E essa análise que fizemos aqui a semana passada apontavam para que houvesse respostas no balanço sobre que formato para a FILDA devem ser feiras regionais ou feiras nacionais, exposição de potencialidades ou mostra de realizações, que tipo de participantes, se é uma feira da indústria, é uma feira onde cabe tudo, o que é isso de bolsa de valores. Foram alguns dos questionamentos feitos, né? Sobre números, quer dizer, indicar visitantes não é difícil, né? Basta colocar torniquetes à entrada, né? Ou contar os bilhetes vendidos, mais as credenciais passadas, mais os convites, né? E é fazer uma conta de somar, né? Em número de expositores também não é difícil, é só contar quantos stands existiram, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 1000 e tal. A questão é do volume de negócios gerados ou realizados. Esta é que é a dúvida que nós temos. Como é que isso é calculado? Como é que chega a esse valor? Esse é que é o problema, né? Eu digo isto para que nós não nos tentamos enganar uns aos outros, né? A ter para cima da mesa números com muitos zeros, dando a entender que a FILDA mais uma vez serviu para salvar a economia do país, não é? Independente das vantagens que a FILDA tem, note, e já não vou falar nisso, porque a semana passada fomos exaustivos em explicar as vantagens que a FILDA tem para a economia, para o nosso país. Mas vou falar nos números na forma como eles são apresentados e não explicados, né? Já vamos na 19ª edição da FILDA, sempre com valores astronómicos chamados negócios que foram gerados. E a nossa economia, infelizmente, há muitos anos está como está, exceto na economia petrolífera, né? Portanto, temos ainda até 2027, sendo um bocado irónico, né? Temos ainda até 2027 para que os gestores, os servidores públicos, os empresários e outros agentes se habituem a passar informação credível, compreensível, não é? Exata, verdadeira, isso tudo bem explicada e que as pessoas entendam e acreditem. Acreditar, acho que é o verbo que deve ser conjugado sempre nos próximos tempos. Também foi informado, esta semana foi notícia que dos 138 semáforos da cidade de Luanda, só 13 são operacionais, ou seja, 10%. Né? Acho que mais ou menos continuamos nós, os cidadãos, a ser tratados como quase atrasados mentais, né? Porque regularmente surgem notícias sobre investimentos nesta área, recuperação dos semáforos, investimentos com a empresa X, o país Y, e nós nada, não vemos nada, né? Para além dessas notícias a dizer que vai acontecer, que está a acontecer, que vai acontecer. Eu acho que nós devíamos ter direito a saber o que se passa com os semáforos de Luanda. Nós não temos direito a ser oficial e formalmente esclarecidos. Ou temos que ver ou aguardar que o Sr. Governador Provincial, ou seja, não haverá outras pessoas que possam dizer isto, vamos ter que aguardar que o Sr. Governador Provincial se vai pegar numa coluna de som e vai dançar para a marginal, e depois explicar, rodear microfones de jornalistas da imprensa pública de que os semáforos voltarão a estar ligados, né? Nunca sabendo como é normal, quando é que estarão ligados, né? Então, o Sr. Diretor Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana da Província da Huila informou-nos também, né, que a empresa Ngassa Kidila está a fazer um levantamento para apuramento da situação real e que há um plano de reestruturação da rede semafórica a nível da província de Luanda e de intervenções pontuais. Nós, de facto, somos exímios nos nomes e nas designações. Rede semafórica, intervenções pontuais, na reestruturação. Ficamos mais descansados, né? E ficamos a aguardar acidentes após acidentes dos estudos e das intervenções da empresa, como foi informado, Ngassa Kidila, né? Finalmente, em breve, foram anunciados também, a semana passada, foi anunciado que foram publicados vários instrutivos do governo, né, através do Instituto Angolano de Telecomunicações, autorizando ajustes nos preços de venda dos pacotes de televisão por subscrição,
bem como ajuste de preços de venda ao público de serviços de comunicações eletrónicas na telefonia móvel. Ou seja, em resumo, para sermos claros e diretos, prescindindo da linguagem floreada e às vezes anestésica de alguns juristas e das leis, resumindo, dizia eu, tudo vai ficar mais caro, não é? Em termos dos pacotes da telefonia e dos pacotes da televisão, dos serviços de comunicações eletrónicas e dos pacotes de televisão por subscrição. Bom, lembrava, né, e com certeza que os colegas vão ficar contentes de voltar ao tema, o Almoçado 1 e o Almoçado 2 foram lançados e propagandeados como investimentos estratégicos, dentre outros benefícios, provocar a expansão dos serviços, melhorar a qualidade dos mesmos e a baixa de preços de comunicações. Não só os serviços, após o desaparecimento do 1 e o pleno funcionamento do 2, não só os serviços estão tecnicamente cada vez mais deficientes, e basta vermos como é que estão as nossas telecomunicações, a nossa internet, como os preços estão cada vez mais altos, né? Por isso eu volto a perguntar, que alguém nos explique sobre o satélite, onde está e a fazer o quê? Eu admito que eu esteja desinformado, né? Ou talvez até seja atrasado intelectualmente e descrente. Mas os políticos têm que nos esclarecer, informar e convencer. Era só os meus destaques da semana. Rui de Castro, os seus destaques da semana, por favor. Bom, eu queria começar justamente por esta última parte do Zé Guerreiro. Infelizmente também tinha o mesmo assunto para tocar aqui, e relacionado com este incremento dos preços nos serviços de telefonia e de televisão. Mas tocando noutra vertente, é que não sei se o termo é mesmo dizer que é inconcebível, mas não deveria estar a ocorrer neste momento que o cidadão nacional, para ver os canais da televisão pública, tenha de pagar. É que, se nós nos recordarmos, em Luanda, desde que a antena distribuidora de sinal que estava no Miramar foi retirada por questões que eu nem preciso recordar aqui, não é? Mas desde essa altura que nunca mais as pessoas em Luanda conseguiram ver televisão apenas com uma simples antena e sem terem que fazer recurso a mais nada, e muito menos que a sua conta bancária. Portanto, já lá vão quase 20 anos. E então já foram até satélite temos, não é? Mas se já se investiu em tanta coisa, como é que até hoje não conseguimos resolver este problema de garantir que o cidadão angolano receba em sua casa os sinais, pelo menos os públicos, já não estou a falar dos outros, mas pelo menos os públicos, de forma gratuita? Porque se falamos em tempos até em educação, a escola na televisão, a saúde na televisão, há pouco falou-se de várias coisas que são para serem veiculadas nos nossos serviços públicos. As pessoas não deviam pagar. E depois vem o outro contrassenso, é que temos a nossa TPA que temos de pagar para ver, misturada com canais, com serviços que até talvez gostássemos que as pessoas ficassem longe de os ver, pelo menos até terem algum conhecimento para entenderem melhor outros fenómenos. Bom, a outra questão tem a ver com o pagamento dos salários. Houve muita discussão nas redes sociais e não só sobre o que ocorreu com o pagamento do salário do mês de julho e talvez algumas pessoas que tenham estado na origem desta discussão não tenham lido a nova Lei Geral do Trabalho, que no seu artigo 245 menciona que o salário tem de ser pago até ao último dia do mês, durante as horas normais de trabalho. Portanto,
ainda não se estava no último dia do mês e já se estava nas redes sociais a protestar porque o salário estava atrasado. Mas aqui também vem a outra questão dos comunicados e da comunicação. É que se o Ministério das Finanças sabia que haveriam de ocorrer algumas dificuldades relacionadas, pelo menos por aquilo que foi dito por um dos seus responsáveis, algumas dificuldades por causa dos serviços da dívida do Estado, então, antecipadamente, comunicavam à população: olha, atenção, este mês vamos ter um ligeiro atraso, não será até às 15 horas do dia 31 de junho, mas sim no dia 2 e no dia 3. Pronto, portanto, nós durante este fim de semana já vimos muitas filas nos ATMs, portanto é sinal que pelo menos aquilo que o Ministério disse está a ser cumprido, portanto teríamos todos ganho com esta informação do Ministério e não haveria toda aquela discussão e comunicados partidários e outros em volta do assunto. Ainda durante a semana veio a público um decreto presidencial a aprovar o programa de melhoria da mobilidade urbana para Luanda. E então ficamos a saber que ainda este ano vão arrancar as obras para a vedação do caminho de ferro, do Bungo ao aeroporto, 45 km, o metro de superfície da Zona Económica, Zona Verde e o Sekele, a BRT da estalagem Quilamba e KK 500 e a construção de 5 passagens superiores. Este BRT, que traduzido assim rápido do inglês, é, digamos que uma faixa própria para os autocarros. Aqui recordava que em 2015 já se tinha anunciado que o BRT estaria operacional em 2017, com o troço 1 no 11 de novembro, o troço 2 na Sapu, Viana, Camama, e o troço 3 na estalagem, que seriam então 53 km divididos em 2 corredores, que iriam atender 240 autocarros com 200 mil utilizadores por dia. Vamos ver se desta vez, de facto, a BRT arranca e se os azulinhos não irão prejudicar também o andamento dos autocarros. Por último, um dado para a reflexão de todos, que no primeiro semestre deste ano, o INAC registrou mais de 15 mil casos de violência contra as crianças. E a fuga à paternidade é um dos principais e seguem-se as violências física e sexual. Em inglês, os seus destaques, por favor. Olha, ia primeiramente tocar o tema da FILDA. Eu primeiramente saúdo o facto de ter sido disponibilizada informação sobre o desempenho da FILDA. Creio que talvez possamos, em outras edições, ter dados mais detalhados, né? Como costuma dizer, o diabo está no detalhe, não é? E, portanto, era necessário desagregar aqueles valores muito grandes para percebermos exatamente quem ganha, né? Porque a questão do fundo e que nós levantamos era saber como é que se ganha, né? Perceber se o país ganha ou perde, porque muitos desses valores, portanto, o risco, não é? É que, por exemplo, por detrás ou subjacente desses valores podem haver muitas transações com o exterior, de saída de recursos, né, para aquisição. Outra vez olhamos para a questão estratégica da FILDA. Na prática é
Portanto, em termos de aspiração, de futuro, né? Para os próximos anos, o que é que se pretende alcançar, onde é que se quer chegar com esta iniciativa e como é a maior montra internacional do país. A expectativa é que ela se constituísse numa base que permitisse maior mercado para os nossos produtos e nossas empresas, não é? Seria também, se calhar, relevante perceber a relação entre esses números e parece que não há, né? A relação entre esses números e os prémios atribuídos, né? O desejável era que, portanto, como esses indicadores de transações, também, não é, sem desprimor da questão da questão da exposição, que é bastante importante, sim, mas certamente aqueles que mais contribuíram para a realização desse esforço, não é, em termos de receitas, não apenas só de visitas, em termos de transações também fossem reconhecidas e que pelo menos se conseguisse perceber, né, quem são. Desde logo, né, a premiação ajudaria a permitir perceber isto. Um outro aspecto, não menos importante, tem a ver com também percebermos que setores e produtos concretos, né, mais contribuíram para a realização destes números. Assim estaremos todos mais alinhados, não é? Portanto, eu penso que a perspectiva destas abordagens e, sobretudo, nossa, é efetivamente contribuição, não é? Talvez porque há sempre vários interesses, não é, dos diferentes stakeholders e pela natureza do nosso programa, talvez isto ajudasse. E não menos importante em relação a esse aspecto, e já várias vezes também aqui abordamos, não só em relação à FILDA e em relação a outras situações que aqui abordamos. Talvez um dia, né, pudéssemos contar com a presença de responsáveis, não é, neste setor e noutros, né, que sempre ajudariam a melhorar a nossa prestação e não só informar a opinião pública, não é? Em termos de outros destaques, tenho a apresentação da fábrica de fertilizantes, a Muferte, que foi feita esta semana, a semana passada, um financiamento de 1,4 bilhões de dólares, em que o Afreximbank será o lead arranger, né? E o financial advisor da operação. Portanto, na prática, ele é que vai, portanto, assinou os termos, né, da operação e vai agir como banco para mobilizar então financiamento nesta dimensão para este investimento, que é uma promoção do Grupo Paia e da Sonangol Distribuidora e Comercialização, que tem uma capacidade total, né? Portanto, no seu pico tem uma capacidade de 3.870 toneladas dia de fertilizantes, que vai ajudar à autossuficiência de fertilizantes para o país e certamente com capacidade para exportar, e por esta razão e por esta via também contribuirá de forma muito significativa para a soberania alimentar. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Despedem-se em inglês José Guerreiro, Rui de Castro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.